Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, que acontece todo o primeiro sábado, sempre na companhia agradabilíssima de Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. E a cada mês trazemos aqui algo da biografia, da vida maravilhosa e até das vidas anteriores, por que não, de Leon Denis, como é o caso na noite de hoje, veremos algo de suas reencarnações anteriores. Então, peço licença a Charles Kemp, uma prece rápida. Então, vamos pedir a Jesus nesse momento que nos inspire, ao querido Charles e ao entrevistador, para que a mensagem da noite de hoje seja uma mensagem do conhecimento dessa vida maravilhosa, de um espírito de escola, do querido filósofo do Espiritismo, Leon Denis. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu querido Charles Kemp, tudo bom, Charles? Como é que você vai aí na França? Boa noite, Bruno. Tudo bem, graças a Deus, estamos bem. Está chegando a primavera aqui, apesar de ainda bastante frio, bastante chuvoso, né? Que é bom para a natureza também, né? E estamos aqui satisfeitos também, né? Para hoje, né? Agora que começa já o mês de abril, né? Poder continuar, dar continuação, né? A essa biografia do Leon Denis, né? Sobre esse apóstolo que foi Leon Denis. Charles, a noite fria aí, a noite francesa, mas o Charles Kemp me confidenciou uma coisa que é uma cena tão bucólica que eu não vou poder, não vai passar em branco aqui. Meu amigo, hoje pela manhã, Charles Kemp foi aí na floresta, então foi com a motosserra trazer lenha para casa, Charles Kemp. É, quer dizer, motosserra para cortar a lenha em pedacinhos, né? Depois a gente traz para casa, depois ainda precisa, como que a gente partir, né? Para fazer os pedaços de lenha, né? Que quando chegar o frio de novo no outono, né? A gente colocará lá na chaminé, né? E que tem um sistema de recuperação de calor e estamos aquecendo a casa com isso, né? E evitando assim, né, queimar combustíveis fósseis, né, trazendo nossa pequena contribuição, né, para a natureza, né, além de fazer economias, é claro, né, e, né, que a lenha que a gente encontra aqui na floresta, que fica a 200 metros aqui de casa, né, é lenha que de qualquer maneira é perdida, né, que ia apodrecer no lugar, né, então a gente se arranja com o município, com o guarda florestal, né, para cada ano determinada quantia, né, que a gente também compra por algum preço, né, e isso a gente traz essa satisfação, né, de trazer pequena contribuição assim, né, enquanto eu posso fazer, né, meu pai fazia, e aí nós vamos seguindo o exemplo, né. Charles Kemp, eu, quando via você antigamente na revista Reformador, nos eventos internacionais, né? Charles sempre, há algumas décadas, aparecia sempre com um bigode preto, né? É, Agora, eu fiquei imaginando, Charles, porque no passado, em outras vidas, né, você ia cortar lenha, mas não era com motosserra, devia ser com é, gorro, com bigode preto e o machado, né? com braços bem mais fortes, né? Hoje com motosserra realmente a coisa é mais fácil, né? Assim mesmo, né? Na montanha às vezes sobe, tem lama, tem, né? Cada pedação assim de tronco, né? Mesmo cortando pequenininho, né? Dá uns 50 quilos, né? E não vem sozinho, né? Exige um esforço que nem tudo na vida, né? Bom, e para quem não sabe, quem assiste o programa vê Charles Kemp tão bem sentado aí, o Charles é um homão de 1,88 m de altura, não é? Uhum. Bastante alto. Mas, Charles Kemp, eu queria. Tá até caindo granizo agora, Eita, lá fora. granizo. É. Você escutou a zoadinha, foi? A zoadinha no telhado, aí a gente olhando, a gente vê, né, que assim.
Mas são pequenininhos ainda. Acho que nessa época não. É no verão que são os granizos mais complicados. Você imaginou aqui no Recife como é? Um sol para cada cabeça, né? E você É, com essa cena aí maravilhosa, o granizo aí na janela. Estou achando inusitado aí a sua descrição. Meu amigo, Charles Kemp, você é um homem da pesquisa, não é? Você, estamos nos esforçando, né? Embora com Leon Denis, né, a gente ainda enfrenta essa dificuldade, né, que o acervo dele ainda não foi encontrado, né? Estamos atrás, ver se sobrou alguma coisa, né? E temos esperança num futuro breve, né, a gente também conseguir novos documentos, novas informações, né, inéditas sobre o apóstolo. Se Deus queira, né? É a vontade dos espíritos. Se eles querem, a coisa vai chegando até nós, né? Buscando, né? E quem procura acha, né? Como diz o Evangelho. mas não tem como escapar, né? É, Você, o Carlos Sete Bastos, o Adair Ribeiro, né? Você é um animal da pesquisa, viu, Charles Kemp? e isso vem do Eduardo Carvalho Monteiro, viu? Foi ele que me transmitiu esse vírus, né? Então, eu queria, né, trazer aqui para você, Charles, né? Eu tenho entrevistado a filha do grande escritor Hermínio Corrêa de Miranda, né? Uhum. Charles, a família, os filhos doaram para o CCDPE, inclusive o Adair já viu o acervo, olhou o acervo. São mais de 3.000 livros, né? Então, de obras até vindas do exterior. E o que eu queria falar com você, que é impressionante a pesquisa, não é, Charles Kemp? Porque, conversando com Ana Maria, o Hermínio Corrêa de Miranda era um grande pesquisador. Quando ele É, foi escrever a obra sobre autismo, né, ele mandou vir obras de Londres, da Alemanha, para poder escrever. Né? Você é. conhecia essa faceta do Hermínio Corrêa de Miranda, Charles, como um grande pesquisador? Ele escreveu um livro sobre Swedenborg, né? Uma análise crítica. Significa que ele fez pesquisas históricas, né? E também leu obras do Swedenborg, né? Não sei se tem muitas obras ou dados do Swedenborg traduzidos em português, né? Assim mesmo, né? O Hermínio conseguiu, né? Escrever essa obra, né? E ele também, né? Escreve sobre Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Lutero, o reformador, né? Que as marcas do Cristo, né? Essa é outra obra que ele fez que também requer bastante pesquisa, né? E nós temos em francês traduzido o Diálogo com as Sombras, né? Que é um livro, né, que é extremamente importante, né, para o trabalho de desobsessão, o papel do dialogador e tudo mais, né? Que serve hoje para nós outros aqui, né, como de referência, né, para esse serviço mediúnico de desobsessão que realizamos, né? Porque Kardec colocou as bases, né? Ele mostrou os motivos, as causas, né, da obsessão, indicou também o que devia ser feito para remediar, né? Agora, 10, 20 anos de experiência de trabalho de desobsessão, assim, resumidos no livro, isso só veio depois, né, com Hermínio Miranda, entre outros, né, que trabalhou sobre esse assunto. Então, grande admiração para eles, por ele realmente. Charles Kemp, a obra Diálogo com as Sombras, quando o Hermínio lançou, a grande dama da mediunidade do Brasil, Dona Ivone do Amaral Pereira, Sim. ligou para o Hermínio emocionada e disse assim, né? Hermínio, essa obra é uma obra que Allan Kardec teria escrito, né? Você Uhum. concorda com essa afirmativa da Ivone? Com certeza o Hermínio estava inspirado quando escreveu, né? E estava inspirado também, né, no trabalho de caridade que ele fazia, né, como doutrinador, né? A gente chama aqui dialogador, né, em francês, mas o que a gente chama de dialogador é o que você chama aí de doutrinador, né? E fazendo esse tipo de trabalho, né, com certeza tem inspiração, né? E tanto mais, né, porque iam juntando, né, os elementos, os fatos, os casos, a experiência, permitindo depois ele compilar essa obra. Bom, então fica aqui a nossa reverência a o grande escriba, não é? Um homem que escreveu muito sobre espiritismo, né? E hoje a gente sabe que foi um homem também da pesquisa, né?
Bem, Charles Kempf, então vamos para o nosso móvel aqui, não é? Que é o Leon Denis, e dando sequência, o espírito Sorella, que o Uhum. Charles já dignou aqui, a gente já conversou sobre isso, que é o mesmo espírito Jeanne d'Arc, né, Charles? Né? É o mesmo espírito da Pucella de Dom Remy. Charles Kemp, o Leon Denis, nessa época, mais ou menos os anos 1870 e pouco, né, ele tem 20 e poucos anos, né, 27, 26, 27 anos. É, E Sorella é aquele momento que a gente encerrou o programa passado, que quando ele voltava para a realidade crua da vida, e você até comentou, da dificuldade financeira, não é? Do trabalho duro, ele ficava muito triste. E Sorella, o anjo consolador, vai se comunicar com ele e dizer: por que tanta tristeza? É preciso segurar tua alma com as duas mãos, né? Porque é, Sorella precisa ali ampará-lo, né? Só que ela diz o seguinte, Charles: as tuas dúvidas são quiméricas. Veja bem, uma quimera, né? Ele tinha uma preocupação com a vida material. As suas dúvidas são quiméricas. A vida material te será suportável. As provas maiores serão morais, né? Mas estou junto a ti e outros amigos espirituais também. Então ela vem acalmá-lo que a vida material iria se resolver e que ele tinha todo o amparo, não apenas ela, mas dos amigos do invisível, né? Fale-nos sobre isso, Charles. pois é, né? 26 anos, lembram, né, que ele trabalhava naquela fábrica de couro, né, com aquela ferramenta dura, né, na fábrica de cerâmica também, com poeira e tudo, né? O pai já, não sei, talvez já estava aposentado naquela época, né, do trem. O pai que não era espírita, né, que não completamente descrente, né? Ainda bem que tinha a mãe, né, que compensava um pouco, né? Então ele sofria, né? A vida da pequena família era difícil e o próprio Leon se tornou, né, o sustento da família dele, né? E a gente viu também, né, quando ele se lembrava daqueles episódios passados, né, com o Dr. Aguzoli, aquelas cenas lá de batalhas no Cáucaso e outras, né? Realmente tinha um contraste, né? Dessas épocas assim, como se fossem gloriosas, né, do passado que ele relembrava, né, pela recordação, pela mediunidade, né, ou ambos, né, e a realidade do dia a dia da vida, né, o trabalho duro, né, embora eu acho que em 1873, né, ele já estava, já era maçom, né, que foi iniciado em 68, se me lembro bem, né, de acordo com o registro achado lá por Eduardo Carvalho Monteiro, mas ele ainda trabalhava, acho que não era ainda fazendo escrituras ou representante comercial, né, daquela casa Pilé. E é por isso, né, que esse contraste, né, às vezes afligia ele. Mas Sorella veio para relembrar a ele que, né, 26 anos só, ainda era bem jovem, né, que todos esses espíritos, né, que se encarnaram para fazer uma missão, né, tiveram uma vida, uma juventude complicada, né? Podemos lembrar Kardec, né, que o pai sumiu quando tinha 3 anos, né? Tendo educado pela mãe e pelo tio. O tio também não era lá aquela coisa, pessoa muito, muito séria, né? E ele, então, pelo esforço dele, né, crescendo lá na área da educação, depois falência de novo, né, que o tio perdeu dinheiro no jogo, teve que vender um instituto e tudo mais, né? Quer dizer, a gente vê o exemplo de Kardec, né, que também não teve uma juventude fácil, né? Leon Denis realmente também não teve, né? E quando a gente vê outro, né, como Delane, né? Delane ele escolheu uma facilidade, né, que Leon Denis não escolheu, né, que ele nasceu numa família que já era espírita, né? Então ele cresceu com o espiritismo.
Leon Denis não, né? Lembram que ele só encontrou o Livro dos Espíritos quando ele tinha por volta de 16 anos, né? 1860, ou 18 anos, 1864, né? E lá em Tours, né? Mas Delane, né, teve doença, né, atáxia, teve problema de visão, os pais também faliram e tinha problema de dinheiro, teve que ir para casa da tia para seguir o curso no colégio da cidade pequena, que era mais barato do que em Paris, assim por diante, né? Todos eles que a gente vê, né, tiveram uma juventude difícil. E Leon Denis não escapou disso, né? Tanto é que Sorella disse, mas não, a gente está aqui com você, estamos atrás, a gente nunca vai deixar você, né? Coragem, amigo, né? E cada vez que você fica triste assim, né? Você também me dói o coração de ver a sua tristeza. Não fique desse jeito, né? Pegou ele um pouco pelo sentimento, assim, né? Para ver se ela conseguia, né? Levantar o ânimo dele, né? O papel, né, de um espírito protetor, né, que ela realizou perfeitamente naquela hora. Não tirando as dificuldades, né, deixando as dificuldades, mas sustentando, ajudando, né, o apóstolo a vencer as dificuldades. É assim que ele cresce, né, que ele fica mais forte para cumprir a missão. Charles, aí ele pergunta a Sorella, né? Porque você se referiu, ele tinha aquela vidência de cenas já do passado, de outras reencarnações, mas ele pergunta a Sorella se essas cenas são frutos da sua imaginação, e ela responde a ele que não, que são lembranças do passado no qual estiveram juntos, entreveram a verdade, olha lá, mas ao mesmo tempo ela faz um alerta, né, Charles? Ela diz que é o futuro que precisas contemplar, não o passado. É o É. futuro, os combates, as lutas, mas estarei junto a ti. As lutas são das dificuldades materiais, mas quando a gente vê, né, nunca faltaram do necessário, né? Sempre tiveram, como se diz, o necessário, né, para poder viver, né? Mas as lutas eram mais assim na área moral, né? E requerendo então essa coragem, né? A resignação, a confiança, a fé, né? É para desenvolver essas qualidades, né? Que essas provas existem, né? E claro, né? Que Leon Denis, aquele contraste, né? Que a gente acabou de mencionar, né? Entre aqueles períodos gloriosos nas vidas passadas, né? E hoje, né? Sorella realmente vai confirmando, né? Quando o Leon Denis, na dúvida um pouco, perguntava, mas será que isso é sonho, é ilusão ou é verdade? Ela disse, é verdade mesmo. Inclusive, né, revelando a ele, né, que era uma vida onde ele e ela, né, estavam reencarnados, né, no mesmo período, e ela, né, com o espírito já bastante evoluído, né, e ele ainda crescendo, né, provavelmente serviu de uma espécie de uma mentora encarnada, né, para o espírito de Leon Denis, né, que estava crescendo naquelas épocas, né? E ela realmente dizia, né, isso é coisa do passado, né? Não, permitiu a ele ver de onde ele vinha, né? E como é que ele tinha tanta afinidade, né, com Sorella, né, com Joana d'Arco, né? Mas dizendo a ele, ó, o passado é o passado. Agora, hoje, tem que ver o presente, né, o futuro, né? Vamos trabalhar hoje para que o futuro seja melhor, né? Que o passado a gente não pode mudar mais. Só podemos tirar a experiência, né, do passado para servir no presente, né? Não reincidir nos mesmos erros, é claro, né? E também conhecer os aspectos positivos, né? As coisas que deram certas, para repetir e a gente ser mais eficiente no presente, né? Mas se não ficar no passado, realmente isso não nos ajuda muito a ir para frente. Carlos, eu queria saber sua opinião. Com certeza, eu acho que não se pode afirmar, né?
Mas essa vida onde eles estiveram juntos, já, onde ela disse que essas lembranças é no passado, no qual estivemos juntos, já, o Charles Kemp acha que isso foi quando? Lá no povo celta, ou foi depois da reencarnação dela, até como Joana d'Arc, né? O que que você... É, isso que a gente não sabe ao certo, né? Na reencarnação de Joana d'Arco, né? Era 1412, né? Que ela nasceu e ela morreu em Rouen, em 1431, né? Com nem 20 anos, né? Quando ela foi queimada lá na fogueira, né? E naquele mesmo período, né? Lembrando, o Jan Hus, né? Foi queimado em 1415, né? E o Jerônimo de Praga foi queimado em 1416, né? São esses apóstolos da Reforma, né? Jan Hus e Jerônimo de Praga. Então, a gente não sabe lá, Leão Denis, onde é que ele estava, né? Porque na história de Joana d'Arco, ele escreveu o livro todo, né? Ele não se coloca como um protagonista daquele episódio de Joana d'Arco, né? Então é possível, né? Sabendo da aproximação dele com Jerônimo de Praga, né? Que inclusive se identificou com seu guia espiritual, né? Com esse nome Jerônimo de Praga, seria talvez mais provável que Leon Denis estava naquele período, né? Encarnado mais na República Tcheca, né? Naquelas áreas ali, do que na Lorena, né? Onde encarnou Joana d'Arco, né? Mas aí é possível que tinha sido uma encarnação ou antes desse período, né? Ou talvez até depois desse período, né? Né? Mais ou menos assim, né? Um intervalo entre duas reencarnações de mais ou menos um século, né? Porque se a gente voltar no tempo dos druidas, Leon Denis, aí ele fala claramente, né, que na época dos druidas era das primeiras reencarnações que ele tinha no planeta, né? Então, deve ter sido um espírito ainda, né, bem modesto, vamos dizer assim, né? Comparado com o que a gente sabe de Allan Kardec, né, que foi druida naquela época, ou seja, já fazendo parte da elite, né, dos druidas da cultura celta, né? E Joana d'Arco aí, bom, a gente também não sabe ao certo onde que ela estava nesse período, né? Mas provavelmente também, né, espírito talvez mais elevado ainda do que o próprio Kardec, né? Mas o interessante nisso é que de ver, né, como que o espírito de Leon Denis cresceu, né? E ele teve realmente, né, com a ajuda da Sorella, essa visão, né, de ver de onde ele vinha, né? E como ele foi preparado para essa missão que ele ia cumprir nesta reencarnação como Leon Denis. Impressionante, um jovem de 27 anos já, tamanha revelação de seu vínculo com um espírito de uma evolução como Joana d'Arc, né? Mas vamos lá, Charles. O Leon Denis afirma para a Sorella que ele recebeu uma mensagem daquele espírito que a gente tratou no programa passado, o espírito Duran. Sim. E Duran diz a ele que uma mensagem de consolo, que ele necessitava daquilo. Sorella também aconselha a ele sempre separar o joio do trigo, que ele saberá melhor distinguir uma coisa da outra. E Leon Denis faz uma afirmativa, Charles. Você conhece aquela imagem do martelo na bigorna, né, Charles? É. Batendo, batendo, batendo. O Leon Denis, ele faz uma afirmativa de uma gravidade, de uma profundidade. Ele diz que a fé, para se completar, é necessário uma dolorosa iniciação. É isso mesmo, Charles, sempre, até para almas como Leon Denis. Leon Denis realmente ele repete isso em vários trechos, né, da obra dele, né, dizendo que no início, né, justamente nesse período, não foi fácil para ele, né, porque né, o próprio grupo da Rudicínia não estava lá com espíritas, né, com experiência, né, eram bastante iniciantes, né, com bastante fenômenos, né, que nem sempre convenciam, né. E logo o Leon Denis ficou na dúvida, né? Mas aí Sorella disse, uma hora, não, você pode duvidar de muitas coisas, mas não duvide de mim, por favor, porque estou aqui para te ajudar, né? Se você duvidar de mim, né, vai
criar um obstáculo, né, para que você vai se distanciar de mim e vai ser mais complicado eu te ajudar, né? E ela dizendo também, né, inclusive por intermédio desse Durand, né, que era um espírito intermediário lá que dava também os conselhos no grupo, né, que todo pesquisador consciencioso, né, ou todo científico, pessoa científica mesmo, né, tem que ter uma dúvida, vamos dizer assim, legítima, né? O que é ruim é a dúvida sistemática, né? Duvidar sistematicamente de tudo, né? O cientista, ele tem que deixar alguns pontos em abertos, né? Até que chegue realmente à confirmação, né? Agora, a dúvida que quando fica forte demais, chegando à rejeição, acaba prejudicando a própria pesquisa científica, né? Porque começam a se instalar os a priori, né? Os prejulgados, né? Que acabam atrapalhando. E é exatamente isso que eles queriam evitar, né? Que esse jovem Leon Denis, que eles já sabiam a missão que ele tinha na frente, né? E é por isso, né, que explicaram a ele, né, que esses fenômenos fracassados, né, eram prejudicados pelo meio, né, pelas pessoas nem sempre muito sérias e tudo mais, né? E o próprio Leon Denis, né, diz que essa afirmação que você falou, né, que precisa passar por esses períodos de dúvida, né? Mas depois, quando realmente ele começou a trabalhar no grupo dele, né? Que ele então organizava de maneira mais séria, né? Na Rue du Rempart, aí é que realmente os fenômenos convincentes chegaram e muitos, né? Mas foi necessário ele passar por esse primeiro período, né? Jovem, tendo que trabalhar, sustento de família, com tanta dificuldade, né? Eh, Participava já da loja maçônica, né? Ele também recebia, né? Via bastante pessoas, políticos influentes, né? Deputados, senadores, o prefeito, né? Que inclusive queriam puxar ele para a carreira política, né? E ainda bem que ele tinha já a maturidade de espírita suficiente, né? Para não entrar naquela área, né? Porque isso com certeza teria dificultado a missão dele. Mesmo tipo de coisa aconteceu com Kardec, né? Com Rivai, aliás, né? Ele tentou tanta coisa nos anos 1850, né? Inclusive, né, o Bazar de Bon Marché, né, que é tipo a Amazon, né, sem a parte virtual, é claro, né, que não existia, né, fazendo uma plataforma assim para vender produtos de boa relação qualidade-preço, né, mas os espíritos, né, não fizeram de maneira que isso não desse muito certo, né? Porque já era muito próximo, né? 1853, 1854, né? Do início da missão de codificador, né? Então, são essas coisas, né? Os espíritos sabem onde a gente vai. Nós ficamos, às vezes, na dúvida, mas essa dúvida, né? Enquanto ela fica sadia, né? Como a gente diz, é uma coisa também, né? Salutar, né? Que nos ajuda, também nos protege, né? Para a gente não cair nas armadilhas dos espíritos embusteiros, que são muitos. Perfeito, perfeito. Charles Kemp, aí vem uma grande revelação na vida de Leon Denis, né? Hoje a gente nos encontramos em 1 de abril, sábado. Ontem foi 31 de março, inclusive a data de ontem, Charles Kemp, né? A data Aniversário de de Kardec, né? desencarne de Kardec, né? Desencarne de Kardec, e abriu agora o mês de Kardec, o mês de O Livro dos Espíritos também, né? É. Então, chega até. O mês mundial do espiritismo, né, que vai ser, acho que 27 países, né, pessoas de 27 países diferentes, né, falando de diferentes temas espíritas. Eu guardei uma pergunta, vai ser o fecho da noite de hoje sobre essa data magna, né, do mês de É, abril. Agora, ontem, uma data magna também, não é? O espírito é, Jean Rouge volta ao plano espiritual depois de uma nova reencarnação. Mas, Charles Kemp, veja bem, 31 de julho de 1873. O Leon Denis, aí sim, com 27 anos de idade, né? 31 de julho de 1873. Ele vai receber uma revelação, e que é uma das mais importantes
relativas às suas vidas anteriores. Ah, ele vai descobrir um segredo que vai iluminar o seu destino, né? Uhum. Aí, Charles Kemp, eu estou lhe fazendo uma pergunta, não é uma afirmação. A pergunta é minha, a resposta é sua, né? Charles, você sabe daquele amor todo espiritual de Francisco de Assis e Clarinha de Assis, já? E Uhum. não era um amor carnal, era um amor espiritual por completo, né? O Leão Denis vai ter essa revelação das mais importantes de suas vidas anteriores, um segredo que vai iluminar o seu destino quando ele encontra Sorella, a companheira. A palavra está na minha boca, mas é de Gaston Luz, Inspiradora. a virginal figura do amor, Isso. que não o esquece. Charles, a gente pode depreender daí que, guardada a evolução de um para outro, mas havia um amor espiritual que unia o jovem Leon Denis a esse espírito maravilhoso, Sorella. A gente pode depreender isso, Charles Kemp? Com certeza, né? Ele disse então, né, que foi uma de suas vidas passadas, né, onde ele foi mais próximo, né, de Joana d'Arco, né, do espírito de Joana d'Arco, né. Também a gente não sabe se foi antes ou depois, né. Por isso a gente chama de Sorella, né? Pode ter sido até antes, né, pelo fato de chamar Sorella ainda, né. E realmente, né, aquele espírito evoluído, né, que foi também o de Joana d'Arco, deu um impulso, né, para o espírito jovem de Leon Denis, né, aquele segredo, né, que ia iluminar todo o seu destino, né. Talvez ele acordou, né, para as noções espirituais, deve ter sido um assunto assim extremamente importante, né, na evolução de Leon Denis, né, e de ele poder ter convivido, né, com um espírito de evolução como o de Sorella, né. E é assim então que a gente interpreta, né. Agora, a virginal figura do amor e do sacrifício, né, né, provavelmente eles não eram assim, vamos dizer assim, marido e esposa, né? Mas eram bastante próximos, né? Ou seja, o espírito de Sorella realmente educando, influenciando, dando o exemplo, né? Uh, Estimulando ele no crescimento e na evolução. Deve ter sido realmente uma vida onde o espírito de Leon Denis deu um salto quântico, vamos dizer assim, na sua evolução graças a essa convivência com Sorella. Infelizmente, a gente não sabe mais, né, detalhes, né? O Luiz não escreve mais detalhes, né? Talvez o Luiz sabia, né? Mas, bom, não achou por bem não revelar os detalhes, né? Vamos ver agora, né? Se um dia a gente encontrar alguma coisa de Leon Denis, né? Se Deus quiser. Porque se essas informações, esses detalhes têm que chegar até nós, vão chegar, né? Que nem os detalhes sobre Kardec e Rivai, afinal chegaram, né? Por isso a gente ainda guarda a esperança, né? De um dia encontrar, pelo menos até fragmentos, né? Desse acervo que Leon Denis guardava lá, né? E que acabaram então depois com o Luce, né? E ela, Sorella, não o esquece no tempo e no espaço, né? Uma coisa linda. E não é por acaso, né? Como se diz, ele tinha 26 anos, estava começando apenas, né? Não tinha escrito nada ainda sobre o espiritismo naquela época, né? Só veio a escrever, né, o Porquê da Vida em 1885, né? As primeiras conferências onde ele falava de temas gerais, né, como o progresso, né? Evocando questões como a reencarnação, né? Só começou lá no final daquela década de 1870, né? E, portanto, né, a gente vê que o espírito de Sorella já estava ao lado dele, né? Porque os espíritos sabem, né? Eles nos conhecem, né? Sorella conhecia o espírito de Leon Denis, sabia o que ele ia realizar nessa vida. Não podia dizer a ele, revelar, né? Porque tem que deixar, cada um tem um livre-arbítrio, né? Que nem Kardec, né? Quando
o Espírito de Verdade veio para falar da missão dele, né? Teve que dizer a ele, olha, se suceder ou não, vai depender de tu. Tu podes falhar, mas tu podes também conseguir, pois estaremos aqui com você, né? Mas se você falhar, vem outro vai fazer no teu lugar, né? Não podia dizer outra coisa, né? Embora, né, o Espírito de Verdade, né, sabia que Kardec não ia falhar, que nem Sorella sabia também que Leon Denis não ia falhar, né? Perfeito. Bem, mas vamos aí para outra ligação do passado, né? O querido Leon Denis veio com amigos dessa vida, né? Na França, o doutor Ian Joly e o capitão Herman, lá do grupo da Rua do Cine, né? Uhum. Mas o Charles Kemp, eles também têm uma revelação que essa amizade deles vem de um encontro pela primeira vez numa batalha naval na época do reinado de Luís XIV. Né? E É. hoje eles se reencontraram nos dias do Espiritismo, né? Para as batalhas espíritas. Interessante, né, Charles? É. É verdade, né? O capitão Armand, né? Ele era capitão, né? Ou seja, ele tinha feito uma carreira militar naquela encarnação, né? Leon Denis, não, né? Ele, em 1870, teve a guerra, né? Teve aquele episódio que a gente contou numa das últimas lives, né? Mostrou que ele tinha também essas habilidades, né? Para os assuntos militares, né? Mas não era isso que ele ia desenvolver nessa encarnação, tanto é que, né, a guerra terminou, graças a Deus, depois de um ano, né? E como ele tinha já deficiência visual, né, só participou como reservista, né, não participou de maneira mais ativa, né. Então tudo isso se liga, né, faz sentido, né, o capitão Armand, Leon Denis também, né, que já tinha numa vida anterior, né, aquelas experiências, né, numa batalha naval, né. Luís XIV, né, para memória, isso já veio, né? A gente falou de Joana d'Arc e Jan Hus, era 1415, 1431, né? A morte de Hus e de Joana d'Arc, né? Luís XIV já, ele nasceu no século em 1615, né? E morreu já no século XVIII, né? Em 1700 e deixa eu ver, não me lembro exatamente. Não, nasceu em 1638 e morreu em 1715, né? Quer dizer, você vê que essa batalha, né, já era final do século XVII, início do século XVIII, né? Ou seja, provavelmente, né, a vida, quer dizer, depois, né, de Joana d'Arc, né, e antes, né, de outra vida anterior que Leon Denis evoca, né, quando ele estava no grande exército de Napoleão, né, isso já foi início do século XIX, né? A gente vê assim mais ou menos, né, essa coerência, né, de reencarnação mais ou menos a cada século, né? Talvez, né, com essa chegada dessa nova missão, vamos dizer assim, né, de trabalhar e de desenvolver o espiritismo, né, que ia ser trazido por outro, né, que foi Allan Kardec, é muito provável, né, que tendo já afinidade, né, eles se reencontraram e de fato se encontraram num grupo espírita da Rue du Cygne, lá em Tours, né, para cumprir essa outra missão. E Agus Doli, ele era doutor, se eu me lembro bem, né? Ele era médico. Gostei muito do que você falou, Charles, que quanto mais próximo encarnação para outra, aumenta a possibilidade dessas coincidências, né? É. Não é? Do Não, e tudo isso, capitão. como a gente sabe, né? É planejado, a gente planeja, né? O encontro deles não foi por acaso, né? E a afinidade que eles sentiram um pelo outro também não, né? E aí tiveram as explanações, né? Vendo né, 2, 3 vidas atrás, lá no século XVII. Né? Charles, esse é o ano de 1873, né? Mas no ano seguinte, Sorella vem ao fecho do assunto do nosso tema da noite de hoje. No ano seguinte, Sorella vem e diz: coragem, agora que já sabes mais claramente o teu destino, estou junto a ti.
O alvo está aí, a rota está traçada. Foste escolhido para uma missão. Tá? Foste escolhido para uma missão, segue sem temor. E aí, meu querido Charles, sempre o jovem missionário vai enveredar realmente para o seu destino, cumprir o seu fanal, não é? E a pergunta que eu lhe faço, essa afirmativa toda de Sorella, ele mais claramente sabedor do seu destino, e aí Charles Henry Kemp, ele cumpriu a risca, cumpriu com galhardia esse destino. E eu acho que naquela hora, né, 1874, então, né, ele comprou essa missão, né? Ele se engajou, né? Teve um engajamento, né? Ele se que nem Kardec, né? Você lembra aquela quando fala lá nas obras póstumas, minha missão, né? Quem sou eu para fazer isso? Mas Deus, se você pediu que eu fizesse isso, eu vou fazer agora, corpo e alma, me engajar, fazendo esse trabalho de codificar o Espiritismo. Que ele nem via ainda, não tinha nem tomado a medida de tudo que ele tinha que fazer, né? Ele só pediu, Kardec só pediu, mas eu peço, por favor, que seus espíritos sempre estejam aqui para me ajudar, né? E Sorella, o que aconteceu lá com Leon Denis foi uma coisa bem semelhante, mais uma vez, a gente fazendo paralelo entre ambos, né? Kardec já tinha 50 anos, né? Leon Denis tinha 27, né? Naquela altura, né? Ela disse, vai ser difícil, você vai ter muito, né? As lutas vão ser muito mais fortes ainda daquelas que você já passou agora, que seja, que nem o Espírito de Verdade disse a Kardec, você vai levar couro, você vai ser traído, né? Inclusive Kardec na nota depois, né, diz que tudo que ela falou, né, aconteceu, né? Mas as satisfações, os benefícios que a gente sentiu depois vendo as pessoas consoladas, né, as lágrimas secadas, tudo mais, né? Compensa 1000 vezes, né? As dificuldades e o couro que a gente pode ter levado nessa missão, né? Então, Sorella também falou, né? E estarei, continuarei do teu lado, não temas, vá adiante, nunca nós espíritos vamos te deixar sem apoio, né? Segue confiante em frente, né? Dando a ele a coragem de realmente também comprar a missão dele, né? Que então esse engajamento ocorreu, né? Como nos diz a biografia, né? Depois daqueles anos de dúvidas e né, de coisas assim, de memórias do passado, né, com a dura realidade do momento, né, né, foi realmente naquela hora que ele aceitou a missão, né, ele aceitou com a visão mais clara, né, essa missão que ele ia levar nessa vida, né. Não casou, né, Leon Denis ficou solteiro, né? Justamente mais uma vez para se dedicar corpo e alma, né? E não faltou, né? Acho que o Luiz também fala em alguma outra parte do livro, né? Que se tinha pessoas uma mulher lá que realmente eles tinham uma afinidade bastante grande, né? Mas afinal o casamento não saiu, né? E depois, com o tempo, ele viu que isso deixou, né? Foi também uma escolha que provavelmente ele fez, né? Para poder se dedicar mais ainda a essa missão de apóstolo. Bem, Charles, sempre encerramos por hoje a narrativa sobre o nosso querido personagem, né? Leon Uhum. Denis, mas ainda não o programa Charles Kemp, né? Ontem, como eu já falei, né, foi uma data importantíssima, 31 de março, a data do desprendimento da Terra de Allan Kardec. Mas, Charles, a gente está no dia 1 de abril, né? E veja a emoção para mim, um brasileiro do Nordeste do Brasil. Pela primeira vez eu passo esses dois momentos, né? Ontem, o 31 de março, e já no mês de abril, mesmo de forma virtual, na companhia de um francês, né? Então, pedindo que você fale, Charles Kemp, qual a importância desta data magna, o 18 de abril de 1857, para a humanidade, a data
da chegada à Terra do Consolador prometido. Que importância tem para a humanidade esta data agora não só para a França, mas para o mundo inteiro? É, realmente, né? 18 de abril foi a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Já 1857, né? O resultado desses quase 2 anos, né, de trabalho, né, que Kardec realizou de pesquisas, de perguntas, respostas, revisões, nova revisão, né? Edição zero, né? Indo para alguns amigos, recebendo retorno, né? De comunicações assim regulares, né, a cada mês, né, o Espírito de Verdade e os outros espíritos lá o ajudando, né, para perfazer essa obra. Pois é, Kardec estava aqui à disposição deles, né, para que realmente esse trabalho se realizasse, né? E você vê que o Livro dos Espíritos, né, 1857, ainda está aí. Só na França deve ter umas 10 edições diferentes, né? No Brasil, acho que também deve ter 5 ou mais, né? São milhões de exemplares vendidos, né, no intervalo, né? Infelizmente, né, o que está se atrasando um pouco agora, né? Graças a Deus ainda tem alguns companheiros dedicados, né, que fizeram, Emmanuel Dutra, por exemplo, né, que fez recentemente traduções para o chinês tradicional e o chinês de Taiwan, né? Mas ainda faltam muitas traduções, né? Esse livro ainda não chegou nas mãos de todo mundo, né? Até né, de fala inglesa, né? Existem traduções em inglês, né? Mas ainda precisa, né, melhorar, perfazer um pouco mais, né? Esse livro para que realmente, né, como dizia Nestor sempre, né? Nestor Mazotti, que o mundo, muita gente no mundo já está pronto para acolher a doutrina espírita, mas a doutrina espírita ainda não chega até eles. E por vários motivos, né? Que é esse, né? Que ainda faltam traduções em muitas línguas. E o segundo motivo é a maneira, né, que nós, como espírita, apresentamos o espiritismo para esse povo, essa humanidade, né? Lembrando mais uma vez, né, que só 1/3 da humanidade são cristãs, 2/3 não são cristãs. Então a gente precisa tomar cuidado, né, quando a gente difunde o espiritismo, né, para não dar uma conotação que poderia criar um obstáculo, dificuldades, né, um cuidado, né, por parte desses 2/3 da humanidade que não são cristãs, né? No caso, seria melhor a gente focalizar nessa moral universal que a gente encontra nas bases de todas as religiões. Mas com certeza isso vai chegando. Nós estamos vendo agora na França, né, desde que eu comecei no espiritismo, né, voltando aí do Recife para cá em 1990, quase não tinha nada na França de espiritismo, né, que quase estava, né, desviado para a psicologia, mediunidade venal, coisa assim, né? Não, agora realmente o movimento aqui está crescendo muito, bastante, mas com características específicas, né, da cultura e do povo daqui, né? Que não são iguais como, por exemplo, na Alemanha ou na Inglaterra ou no Brasil, né? Que tem características culturais diferentes. E se a gente respeita essas características culturais, realmente a gente se dá conta, né, que tem, mesmo que não tenha ainda um número reduzido de grupos, assim, vamos dizer assim, entre os formais e os informais, no máximo, né, entre 50 e 100, por exemplo, né, tem muitas pessoas, muitas pessoas colaborando com o espiritismo que estão isolados aqui ou ali no país, né, e que fazem um trabalho colaborativo muito precioso, né? Ou seja, os tempos realmente estão chegando agora, né? Hoje, né, também na França se fala de inteligência espiritual, né? Tem o famoso QI, o que você chama aí no Brasil de quem indica, não, é o quociente intelectual, vamos dizer assim, né? Tem o QE, né, que é o quociente emocional. Ok, você tem a inteligência, mas será que você é capaz de trabalhar em equipe, de negociar, né? E hoje se fala mais e mais do quociente espiritual, de inteligência espiritual. E quando a gente pergunta, mas o que é a inteligência espiritual, o pessoal diz abnegação, altruísmo,
né, ver os interesses coletivos antes dos interesses pessoais, né, quer dizer, né, amar as pessoas, né, ter benevolência para com os outros membros da equipe, né, ou seja, você vê que a gente está chegando muito próximo, né, com essa inteligência espiritual, o adjetivo espiritual que era tabu, né, que todo mundo confundia com religião. Hoje, os defensores da inteligência espiritual dizem: não, não, não tem nada a ver com religião. Né? Da religião é uma coisa. Você tem religiosos que não têm, que são egoístas, né? Que são dominadores, que querem poder e tudo mais, né? E tem pessoas que têm uma alta inteligência espiritual que são absolutamente fora da religião, ou seja, mostrando bem a independência, né? Entre as duas coisas, né? Que é uma coisa fundamental que a gente tem que ter aqui. Então, aos pouquinhos, né, a gente chega, né, a gente vê que essa mensagem, né, que trouxe o Espiritismo, né, ainda essa inteligência espiritual completá-la, por exemplo, né, com a fenomenologia mediúnica e tudo mais, né, nós temos todos os elementos aqui realmente para surfar nesta onda, né, que os espíritos, na realidade, influenciam, né, na humanidade, né, para a gente trazer esses elementos fatuais, objetivos, né, raciocinados, né, que Kardec nos legou em 1857. Então, essa data, né, já é o Dia Nacional do Espiritismo no Brasil, né, 18 de abril. Foi declarado também Dia Mundial do Espiritismo, embora não sei se existe uma inscrição na ONU, alguma coisa assim. Aqui na França, nós todo 18 de abril fazemos também um dia, uma comemoração desse Dia Nacional ou Mundial do Espiritismo, né? Para ver se a gente realmente consegue, né, fazer avançar nessa tomada de conhecimento, de consciência desse legado que Kardec nos deixou, né? E que foi tão bem ilustrado, ampliado, complementado, atualizado até, né, com linguagem mais clara, né, mais neutra até, né, mais moderna nas obras de Leon Denis. Perfeito, Charles. Você mostrou que o caminho foi percorrido, mas ainda falta muitos esforços, né? Para que essa É, mensagem chegue. Você me lembrou outro Charles, que foi o generalíssimo Charles de Gaulle, né? é, A respeito da França, ele dizia exatamente isso, né? O caminho foi longo, mas como foi belo, quão gloriosa foi a meta, né? é. Então, a nossa meta ainda está aí. Então, vamos unir esforços, né? E que o Espiritismo chegue a gente, né? Do mundo inteiro com as traduções, né? E louvar esses esforços para o japonês, né? Para o inglês, para o chinês, né? Livro dos Espíritos para a humanidade, né? Meu Uhum. querido Charles, brigadão por tudo. Você sempre uma lição a cada programa. Por favor, Charles, pode fazer a prece? Podemos, com muita satisfação. Mantendo, então, elevando os nossos pensamentos para Deus, Criador do universo, causa primeira de todas as coisas, infinito em todos os seus atributos, incluído a sua misericórdia, que pela qual ele nos envia, né, espíritos como esse que a gente viu hoje, Sorella, né, de Jesus também que veio, e de Kardec, de Leon Denis, nos trazer, nos iluminar o nosso caminho, nos abrir também os caminhos, para que possamos, a nosso ver, cada um do seu, com as suas capacidades, com seu livre-arbítrio, trazer a nossa pequena pedra a esse edifício do mundo de regeneração, de mudança de paradigma, né? Do paradigma materialista para o paradigma espiritualista, que assinalará a mudança da Terra para um mundo de regeneração. Agradecemos imensamente por a oportunidade de a gente ter podido dividir esses elementos biográficos do nosso querido Leon Denis, que isso possa nos servir, nos dar a fé, a força e a coragem de continuar o nosso trabalho, apesar das dificuldades, apesar dos empecilhos, apesar
de tudo que possa nos acontecer, que tenhamos a fé e a coragem de poder vencê-las e assim avançar também na nossa senda evolutiva rumo à felicidade. Agradecendo também todos os presentes, a você, Bruno, por essa oportunidade, todos os espíritos que estavam aqui estudando e aprendendo conosco, que a paz de Jesus e de Deus fica com todos nós, que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, então, para o mês, primeira semana de maio, estaremos aqui, eu e Charles Kemp, com o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Queria dedicar esse programa a você, mamãe, que se encontra no plano espiritual. Você, mamãe, que é minha Sorella. Que é minha Sorella. Te amo, mamãe, como sempre. Meu querido Charles Kemp, eu vou encerrar o programa dizendo que você saiu do Brasil, mas não tem jeito. O Brasil não saiu de você. Você falando aí no quociente de inteligência, não se esqueceu do QI, do que indica aqui do Brasil, que está incorporado na nossa cultura, né? É um brasileiro na França, não tem jeito, viu, Charles Kemp? É. São essas coisas, né, que a gente vai memorizando, né, que são características, vamos dizer assim, que, né, bem ilustrativas. Embora que a prática do que indica é uma prática, meu amigo, não é no Brasil, é universal. Até É verdade, a verdade. política de Macron é um desagravo que eu faço, Charles Kemp, no fim do programa. Meu É, amigão, um abraço, viu? Satisfação, viu? tudo de bom. Paz e bem.